O melhor zagueiro meia do Brasil no Flamengo, Pedrão? Que história é essa? Vamos falar também sobre a atitude de Gabigol, que revoltou a torcida do Flamengo, e a renovação do Gabi, e a renovação do Ribeiro. Como é que tá, Pedrão? Vamos falar sobre tudo isso. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, e hoje é dia de folga no CT Ninho do Urubu. Não tem ninguém no CT hoje é dia de folga para os jogadores do Flamengo, tem muita gente revoltada. Pá, Pedrão, os caras fazem um segundo tempo daquele tão de folga e coisa e tal, Programação do Tite, folga no domingo, folga na segunda, o elenco do Flamengo só volta a se reapresentar amanhã, na terça-feira de tarde, tá? E aí eu tenho até a programação do Flamengo pra gente recapitular aqui, meus amigos, que é o seguinte, ó, terça-feira reapresentação à tarde, na quarta-feira tem treino pela manhã, quinta-feira treino à tarde, sexta-feira treino à tarde, sábado treino pela manhã, domingo folga. Aí na outra segunda-feira tem treino, no caso dia 20, dia 21, terça-feira tem treino, dia 22, quarta-feira tem treino, e na quinta-feira só no dia 23 que o Flamengo volta a jogar contra a equipe do Red Bull Bragantino. Data FIFA vai até o dia 21, mas o Flamengo não joga na quarta-feira e sim apenas na quinta-feira às 9h30 da noite contra o Red Bull Bragantino, confronto esse importantíssimo caso o Flamengo queira seguir firme e forte na briga pelo Campeonato Brasileiro e principalmente pelo G4 do campeonato, né? Depois desse empate contra o Fluminense ficou difícil ser campeão brasileiro. Se a gente pega a tabela do retorno do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, o Flamengo é o quinto colocado do retorno. Caso o Flamengo vença essa partida a menos, ele vai iguala em pontos ali com o Palmeiras, 28 pontos, como a segunda melhor campanha do retorno. Aí tem que ver o critério de desempate, saldo de gol ou partidas vencidas. Mas, de fato, o retorno do Flamengo é melhor do que o primeiro turno, tá? Se a gente for comparar, tá? E claro que o retorno tem trabalho do Sampaoli também. O Tite não pegou o retorno inteiro do Flamengo, os 19 jogos, né? Enfim. E aí, tivemos... finalizou, né, aí a rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada foi muito favorável para o Palmeiras. O Palmeiras é o líder do campeonato, o Botafogo é o vice-líder, no entanto tem um jogo a menos, vai jogar contra o Fortaleza em Fortaleza, que não disputa mais nada no campeonato. O Grêmio empacou na tabela de classificação porque perdeu para a equipe do Corinthians dentro da arena do Grêmio. Baita resultado para o Flamengo, um resultado até de certa forma improvável. O Grêmio venceu o líder do campeonato, o Botafogo fora de casa, tudo bem que está nessa situação, mas foi lá e ganhou. A expectativa era que o Grêmio vencesse, perdeu, estava com um jogador a menos. Depois o Grêmio teve um jogador expulso quase que no final do jogo, o Bruno Alves. O Bruno Mendes foi expulso no início da partida e perdeu pontos, perdeu os 3 pontos. O Flamengo somou 1, ou seja, o Flamengo reduziu em 1 ponto. O Grêmio tinha 3 pontos à frente do Flamengo, o Flamengo reduziu 1 ponto e o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Grêmio. Então, as equipes que estão à frente do Flamengo são Palmeiras, Botafogo, Red Bull Bragantino, quarto colocado que empatou com o Botafogo na sua casa, e o Atlético Mineiro ganhou. Não foi um bom resultado para o Flamengo. No entanto, o Flamengo passa o Atlético Mineiro está empatado em pontos com o Flamengo, cada um tem 57, mas no critério de desempate saldo de gols, o Atlético está em quinto, o Flamengo está em sexto, tá? E aquelas goleadas, o Flamengo tomou 4 do Bragantino, o Flamengo tomou vários gols aí, várias partidas, acaba que o saldo do Flamengo não é um saldo muito positivo. No entanto, o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Atlético, o Flamengo tem um confronto direto contra o Bragantino, o Flamengo está a 2 pontos do Bragantino, e o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Grêmio, o Flamengo está a 2 pontos do Grêmio, de empatar em pontos. O Flamengo, portanto, vencendo o Bragantino, se torna o terceiro colocado da competição. Ou seja, o Flamengo só depende de si para pelo menos assegurar a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.
Aí, passar o Botafogo, passar o Palmeiras, ser campeão brasileiro, vai depender de outros resultados, vai depender de uma derrota do Palmeiras, vai depender de 2 empates pelo menos do Botafogo, vai depender dessas situações e a tabela do Palmeiras, tabelinha mole do Palmeiras, a tabela de classificação de jogos do Palmeiras é muito fácil, cara. Fortaleza fora não disputa mais nada. América Mineiro dentro do Allianz Parque. Depois o Palmeiras pega o Fluminense em casa, desmobilizado. Aí já completamente, porque vai viajar para o Mundial de Clubes e não vai querer ganhar também nem a pau, né? Então você está dizendo que vai entregar. Nem entregar, é rival do Flamengo. Os caras não vão ali dar tudo, tão focado no Mundial. Vai pegar o Palmeiras no Allianz Parque. E aí tem uma última rodada, que é contra o Cruzeiro, fora de casa, e o Cruzeiro depende dos resultados aí para permanecer na primeira divisão. Quem sabe o Cruzeiro, né, apesar de ter uma equipe tecnicamente bem inferior, possa tirar pontos do Palmeiras na última rodada, o que também é improvável. Já o Botafogo, falando da tabela do Botafogo, o Botafogo agora sai para tirar esse jogo a menos contra o Fortaleza fora de casa. Fortaleza não joga mais nada. Depois o Botafogo tem o Santos no Engenhão. Aí o Santos já é um time que vai se interessar pelo jogo porque não quer cair. Curitiba tá quase rebaixado matematicamente, não tá ainda matematicamente, mas talvez nessa rodada já esteja o jogo aí no Couto Pereira. Depois o Botafogo tem o Cruzeiro no Engenhão, o Cruzeiro interessado na partida, mas o Botafogo é favorito. E na última rodada o Botafogo pega o Inter no estádio do Beira-Rio, já sem disputar nada. E a tabela do Flamengo, pra mim, desses três, não é que é difícil pra caramba. Não é difícil pra caramba, mas é a mais complicada. Tem o Bragantino, jogo difícil no Maracanã. Tudo bem, tem o América Mineiro fora de casa, já rebaixado. Flamengo tem o Atlético Mineiro no Maracanã, jogo difícil, confronto direto, tem que ganhar. Esse jogo do Flamengo contra o Bragantino e contra o Atlético Mineiro são partidas chaves. Tem que ganhar. Depois o Flamengo tem o Cuiabá no Maracanã, também já não cai mais para a segunda divisão, não disputa mais nada. E na última rodada o Flamengo pega o São Paulo fora de casa, só que o Dorival já disse que não vai dar férias antecipada para ninguém. Parece que aprendeu, né? No Flamengo, a diretoria também tem culpa, mas pelo que eu fiquei sabendo, ele também aprovou essa questão das férias antecipadas, mas agora ele tá focando lá, não vai liberar ninguém e o São Paulo não disputa mais nada. Então, pra mim, a tabela mais complicadinha, mais chatinha é a tabela do Flamengo, tá? E aí o Flamengo, com esses resultados aí, se tornou o 8º melhor mandante da competição. E quem sabe pode melhorar ainda na classificação como mandante. Na verdade, o Flamengo é o 9º melhor mandante, tá? O Flamengo pode, quem sabe, aí ir pra 32 pontos, aí sim se tornar o 8º melhor mandante da competição, caso vença esse jogo a menos contra o Red Bull Bragantino. Se o Flamengo não é líder hoje, é por conta da sua fraca campanha como mandante no Maracanã, porque como visitante, o Flamengo é o melhor visitante com 28 pontos somados, então é para refletir isso aí. Por que o time dentro de casa, sobre os seus domínios, com a sua torcida, não soma mais pontos do que somou? E ó, o América Mineiro, né? Vocês viram que eu falei várias vezes aqui, olha, o América Mineiro já caiu, não tá interessado. Rapaz, eu vi o jogo do América quando tava secando, eu seco mesmo e admito, tá? Até porque isso é futebol, né? Eu adoro futebol, vejo jogo de outros times também. E rapaz, o América Mineiro merecia ter vencido o Vasco. O América, não sei se é porque os caras estão leves ali, já tá rebaixado mesmo, vamos jogar solto aqui, rapaziada, vambora, jogar sem pressão. Rapaz, o Vasco abre o placar, o América empata, o América teve várias oportunidades para virar o jogo, o goleiro Léo Jardim do Vasco fechou o gol e o América pega Flamengo, Palmeiras e na zona do Z4, Bahia e Goiás. Então, acho difícil, tá? O América Mineiro tirar pontos do Palmeiras, ainda mais em São Paulo. Só que a gente tem que lembrar que em 2020 o Sport, quando era muito improvável tirar pontos do Inter
na casa do Internacional. O Sport vence o Internacional no Beira-Rio, o que possibilitou que o Flamengo fosse o campeão brasileiro. Então, quem sabe, né, a gente não tem uma zebra braba dessa aí para o Flamengo tentar encaminhar o título do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, gente. Agora, G4, G3, aliás, de terceira colocação, só depende do desempenho do Flamengo. Pedrão, aí que eu fico preocupado, quando depende do Flamengo. Pois é, meus amigos, ainda tem essa situação. Mas vamos avançando aqui, pessoal. Rapaz, teve uma discussão aí no Fla-Flu, né? Quando o Nino vai lá, pega o Gabigol pelo pescoço e coisa e tal. O Fabrício Bruno discute com o Diogo Barbosa. E aquele rapaz lá, rapaz, que eu sempre esqueço o nome do rapaz, né? O Gustavo Machado, um abraço pra ele, um fenômeno da dublagem, ele que faz a dublagem das partidas, ele dublou lá o que o Fabrício Bruno falou pro Diogo Barbosa, eu achei legal, ó, o Fabrício Bruno gritou: pior ainda, vocês são horríveis, ruim pra caramba, né? Vocês são uns M, em direção ao Diogo Barbosa. O lateral do Fluminense, dessa forma, respondeu: você só fala e nada faz, só fala. Aí o Fabrício Bruno foi e falou: a gente resolve lá fora então, né? Eu acho que o Diogo Barbosa falou que ele só fala por conta da situação que aconteceu com o Verratti, jogador da equipe do Vasco, né? Teve uma discussão ali, depois eles se cumprimentaram, se abraçaram, moram no mesmo condomínio. Na discussão o Fabrício Bruno até falava: vou te pegar lá no condomínio, coisa e tal, né? É coisa de campo, isso aí acontece no campo, fica no campo, isso aí é normal, clássico, Flamengo e Fluminense. Agora, só acho que o senhor Gabigol garoteou, tá? Deu mole. Era pro Gabigol, cara, ter tido mais a cabeça no lugar. Flamengo e River Plate 2019. Calma, respira, tranquiliza. Não, né? Foi pro embate ali, enfim. Vamos seguindo aqui, tá? Galera, é o seguinte. Tanto o De Arrascaeta quanto o Varela já se reapresentaram às suas respectivas seleções. E o chileno Eric Pulgar foi convocado também para sua devida seleção. Portanto, esses três atletas não estarão sob o comando do Tite nessa sequência de semana livre para treinar o Arrascaeta. O Varela ainda não entrou em campo com o Tite e o Pulgar, né? 2 titulares não estarão no treinamento. Tem impacto? Tem, mas dá pro Tite fazer alguma coisa ali, né, gente? Também não é, nossa, caramba, acabou com o treino do Tite, não. Tem tempo de treino, tá aí a programação, são 3 folgas, 2 estão sendo pagas, né? Já foi paga uma, hoje vai ser paga outra, depois treino, só na outra semana vai recuperar o time fisicamente, taticamente, tecnicamente, então muito importante isso aí. Gabigol vai fazer o trabalho da questão do problema que ele tem no adutor, né? Então tem tempo de sobra para montar uma equipe intensa para tentar vencer esse Red Bull Bragantino, que é difícil, tá? Historicamente, o Red Bull, né, que é Red Bull Bragantino agora, né, mas o Bragantino, ele não é que prejudica, mas ele é uma pedra no sapato do Flamengo. O Flamengo venceu eles ano passado no Maracanã, só que é um time muito intenso, é um time que, meu irmão, é marcação, pressão, intensidade o tempo inteiro. O Pedro Caixinha lá, o técnico do Red Bull, o cara é elétrico na beira do gramado e é um time jovem, é o time mais jovem do Campeonato Brasileiro. Então é até bom, sabe, que tenha... Isso aí foi muito positivo pro Flamengo. A última vez, aliás, tem uma curiosidade. Quando o Flamengo toma de 4-0 pro Bragantino na casa do Bragantino, também tivemos a parada da data FIFA. Olha isso, como é que pode, né? Tivemos a parada da data FIFA, o Flamengo foi lá e perdeu de forma cachapante 4-0. Há quem diga, há comentaristas, e aí eu não sou fisiologista para falar disso, mas há quem diga que o Sampaoli não coordenou a carga de treinamento adequadamente na data FIFA, forçou demais porque, segundo ele queria um time melhor fisicamente em campo, ele teria forçado demais o time, chegou para o jogo, o time cansado e o time do Red Bull zerado, molecada, correria, e o Flamengo passou uma avalanche em cima do Flamengo, 4-0, e era para ter sido mais. De novo, estamos de frente a essa situação
Tite já foi à entrevista coletiva, já disse que tem que ter controle de carga, não é sair tacando carga, até porque precisa dos atletas inteiros, não só em relação à lesão, mas fisicamente, que quando o atleta se lesiona é culpa da comissão técnica, é culpa da preparação física. E mais uma vez temos uma data FIFA antes de enfrentar o Bragantino, dessa vez dentro do Maracanã, mas isso é positivo no meu entendimento. Porque vai dar tempo dos atletas se recuperarem, descansarem, o Fábio Mascheredian, preparador físico, trabalhar, não exceder na carga, que eu sei que ele não vai exceder, porque ele é um grande preparador físico, gabaritado, já passou pelo Flamengo, mas rodou aí seleção brasileira, Corinthians, enfim, com o Tite, né? E, cara, o time do Bragantino é muito jovem, então é interessante você ter essa parada, né, para ter um time do Flamengo, um respiro ali, um time do Flamengo mais tranquilo para vencer a equipe do Red Bull Bragantino, que é jovem, que é intensa e, cara, vai ser difícil, tá? E aí, no Red Bull Bragantino, tem um zagueiro que para mim se a gente for falar em zagueiro de passe, né, porque a armação no futebol hoje, o campo encurtou, a armação começa do zagueiro. O melhor zagueiro de passe do Campeonato Brasileiro, para mim, se chama Léo Ortiz. Um dos zagueiros do Red Bull Bragantino, que, aliás, fazia dupla de zaga com o Fabrício Bruno, que é bem diferente a característica de jogo. O Léo Ortiz é mais técnico, o Fabrício é mais físico, tem velocidade, coisa e tal. Saiu a informação na semana passada que o Flamengo tem interesse na contratação do jogador, até comentei aqui, o Flamengo vai fazer uma reformulação no seu setor defensivo e eu assisti ao jogo entre Bragantino e Botafogo, cara, é impressionante a capacidade de construção de jogadas do Léo Ortiz, capacidade de movimentar a equipe ofensivamente. Então espero que esse interesse que o Flamengo tem de fato, né? Saiu essa informação na semana passada, até me perdoem não dar o crédito, esqueci de quem foi o crédito, mas eu comentei, o vídeo está aqui no canal. Espero que o Flamengo invista, né? Tem até o valor de mercado dele aqui, 6 milhões de euros, é óbvio que o Bragantino vai querer mais, não é um jogador cru, tem 27 anos, no dia 3 de janeiro já completa 28, é jovem, tem contrato com o Bragantino até o dia 31/12 de 2026. E, cara, pra mim o Flamengo tem plenas condições de contratar. O Bragantino não é um rival do Flamengo, os caras pensam como empresa, os caras de fato lucram com os jogadores, investem em jovem talento. Por exemplo, o Léo Ortiz. O Léo Ortiz era de qual time antes de ir pro Red Bull Bragantino? Ninguém sabe de qual time ele era. Aí vai o Bragantino, contrata, o cara era do Internacional, foi emprestado ao Sport, emprestado ao Red Bull Brasil e depois foi pro Red Bull Bragantino. Então é esse trabalho de scout, sabe? Que às vezes falta no Flamengo, não acontece no Flamengo. Galera, pegou mal. Após empate com a equipe do Fluminense, Gabigol postou uma foto sorrindo nas redes sociais. A atitude do camisa 10 rubro-negro, que foi expulso no último jogo, irritou alguns torcedores do Flamengo, o pessoal comentou lá, ofendeu o Gabigol, coisa e tal. Eu acho desnecessário esse tipo de atitude do Gabriel. O Gabriel é um atacante que hoje ele tem mais cartões amarelos que gols. Ele é o jogador desde 2019 que mais tomou cartões, tanto amarelo quanto vermelho, e no total também. É um absurdo, se trata de um atacante e a renovação tá travada e pode melar. Pode melar e deve melar. Pelo menos esse negócio de 5 anos aí. A cada jogo que passa, a pressão é maior em cima do Landim, apesar que no ano que vem é ano eleitoral. Ainda tem a situação do Ribeiro, que dos últimos 27 jogos do Flamengo, só participou de 4 gols. Então, um desempenho bem abaixo também. Entrou mal contra o Fluminense. E vem entrando mal. Ainda tem isso. Vem jogando mal. Complicado, né, meus amigos? Então, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.